Então esses eventos assim, de inundação marcam muito a gente, né, por conta que a gente está numa posição de definir, né, você tem que retirar a família, tem que alojar em algum lugar, urbanizar o local, dar melhores condições, e no mais, às vezes, as famílias voltam para o mesmo lugar, por conta do quê? Da falta de uma política habitacional. Então, eu procurei sempre trabalhar a integração das políticas, né, ao longo da minha vida administrativa, né, para que a gente possa realmente reconhecer o direito à moradia está integrado com outras políticas, né, públicas, né, e essa questão de recordações, assim, né, de eventos que aconteceram com água, marcam muito a trajetória da gente, com certeza. Durante a crise tivemos que interromper o abastecimento de água em algumas indústrias, as comunidades do Cinturão Verde que forneciam hortifrutis para a região metropolitana tiveram sua restrição, tiveram que diminuir a quantidade de águas, de água utilizada na agricultura. Eu moro aqui em São Paulo, na Vila Prudente. E a Vila Prudente, historicamente, passa uma avenida que tem enchente, inundação. Inclusive, no prédio onde eu moro, eu vejo bem uma estação de metrô, que é a Vila Prudente, uma outra estação da linha Prata, que também chama Vila Prudente. E ali é histórico. Até comentei com os meus alunos, poxa, as pessoas têm que ter um plano de emergência. Se é uma região que historicamente, eu estou falando coisa de 30, 40 anos, mais de 40 anos atrás, da minha memória, que eu lembro quando eu fiquei lá naquela loja, já uns 45 anos, deve ser atrás, eu me lembro disso. Então, quer dizer, e as pessoas têm uma chuva dessa, não tem um plano. Olha, eu saio, a região mais alta é aqui, eu corro, eu vou. As pessoas, né, tem que ter isso, e não tem. Então a gente peca muito também em não ter esses planos para atuação na hora de uma emergência. Mas obviamente, né, que você tem ainda pessoas, como eu falei, que não sentem ainda, mesmo no momento em que a gente está guardando água para poder dar um banho numa criança, vizinhos que estão lavando o carro na rua, né, com a mesma água que eu dou banho no meu filho, né. Eu acho que isso ainda é revoltante, sendo bem sincero, mas para mim, que sou ambientalista, trabalho com o meio ambiente, né, e com o desenvolvimento sustentável, vejo um problema até econômico esse comportamento da sociedade, de não dar valor para a água. Para mim é mais do que um problema ambiental, é um problema de economia. As pessoas esquecem que não só é uma questão de qualidade de vida e de acesso ao recurso hídrico, de bem-estar, mas esquecem também que essa escassez de água pode causar desemprego. Então a coisa vai um pouco além. É importante, esse momento de escassez é importante para ver efetivamente quem não está nem aí, não só com a questão ambiental, mas também com a economia de uma região. Temos participado das decisões todas dessa questão da Guarapiranga, toda essa questão que se relaciona com água, efetivamente, com a escassez de recursos hídricos, né? A questão tudo isso o comitê tem participado e tem tido uma atuação bem grande. Também na reunião da Estadual dos Recursos Hídricos, tudo isso nós temos representante, nós também participamos. Então, essas decisões todas da questão hídrica, principalmente na falta de água que houve aí, nós tivemos uma participação importante na ajuda das decisões que o governo tinha que tomar, né? E achamos que é fundamental a nossa participação, especialmente em tempos de mudança de clima, porque as mudanças climáticas, o aquecimento global, uma das consequências mais sérias é a mudança, o impacto nas águas, né? Tanto na escassez de água quanto na abundância não programada, abundância não desejada, que são as grandes enchentes. Então, nós achamos que mais do que nunca é fundamental a gente participar do comitê,
ajudar o comitê a ter um alcance maior, a comunicar melhor a política das águas e o que se deve fazer, atuar mais junto aos órgãos públicos para adaptação às mudanças climáticas. Então a gente procura cumprir o nosso papel, mas agora cada vez mais é fundamental a participação de todos e todas nesses órgãos de gestão compartilhada que infelizmente estão diminuindo no país. Hoje está claro que estudar a estatística do passado não significa que ela vai se reproduzir no mesmo nível, nos mesmos percentuais, com o mesmo desvio padrão no futuro. Nós temos hoje eventos que estão escapando dessa lógica. Então, há algumas palavras-chave que hoje já estão assimiladas na própria engenharia, que são redundância e resiliência. Redundância. A crise hídrica aqui na região metropolitana nos ensinou isso. A gente estava preparado para enfrentar um risco de 5%. Quer dizer, o setor são riscos, vamos dizer, consagrados no meio técnico, que é o seguinte: abastecimento público, risco de 5%, que significa que se eu pegar todos os dias do ano, em 95% do tempo, eu vou ter aquela água que eu preciso. Como é que eu faço para enfrentar os outros 5 dias? Eu faço uma reserva. Tá? No setor industrial, a gente trabalha com esse risco na ordem de 10%. E no setor agrícola, de 20%. Com a crise hídrica, nós descobrimos assim: eu preciso diminuir esse risco. Então, a gente está trabalhando hoje com um risco de 2%. Isso implica eu investir e fazer obras que em determinada parte do tempo elas vão ficar ociosas. Então isso é redundância. Eu tenho que ter... A Austrália, ela, depois das crises que ela teve lá, ela está trabalhando com reservação para 4 anos. Ou seja, se eu tiver um ano difícil, eu tenho água por 4 anos, pelo menos. Olha o custo disso. E a resiliência, que é nós estarmos preparados para enfrentar o problema que vai existir e como é que nós vamos conviver com ele. A gente teve enfrentamento aí de uma crise hídrica, a sociedade foi informada, houve investimento, né? Não vou entrar no mérito se o investimento foi adequado ou inadequado, se precisaria de mais investimento, mas houve investimentos aí do governo para minimizar e para não termos, né, o ano passado e esse ano a gente está próximo aos volumes de chuva do que aconteceu em 2013, 2014. Chegamos muito próximo, os níveis dos reservatórios estão adequados, só que a gente se preocupa com a água, seja em termos de quantidade ou de qualidade, no meio da crise, no meio do caos. A hora que precisamos trabalhar com planejamento, para parecer ou entender o planejamento, atender o uso racional, a gente simplesmente não coloca isso à mesa. Não coloca. Tanto na época de uso do edifício, como na construção do edifício. A gente sabe que tem cidades que já estão, na época de racionamento, as obras têm que parar. Isso impacta nos nossos negócios. Então essa questão do uso da água, do risco de não ter água ou de ter água em excesso, isso ainda não está muito ligado, a gente não sente essa conexão com a gente, o setor imobiliário, né, o setor de edificações. Eu vejo um ceticismo muito grande em relação a risco, em relação à escassez hídrica. O pessoal, a gente chegou num grau super grave lá atrás, e você vê que isso não sensibilizou tanto assim. A gente trabalha, a engenharia ainda permite adequações, mas tivemos naquele acidente de Cataguases, lá em Minas Gerais, quando o Paraíba, nós tivemos que abrir todas as represas de São Paulo para diluir a poluição de Cataguases, para não barrar o abastecimento do Rio de Janeiro, porque no caso do Paraíba são 3 estados, e isso tem que ser feito. Mas isso pode gerar uma
uma consequência muito grave para algum dos estados ou mesmo para a cidade do Rio. E aí você vê, então essa avaliação sistêmica do bloco, né, no caso tanto de um rio local que é o Tietê como num rio aí que pega estado, ela tem que ser muito mais pragmática e eu acredito que com maior consistência da informação. Ainda acho a informação pouco consistente. O modelo é o melhor que tem, na minha opinião, o melhor modelo que nós temos de indicador é esse mesmo, mas ela ainda não tem consistência na sua coleta de dados. O tempo de resposta que o comitê leva para tratar temas é muito lento, né? Então, é um sistema que não funciona para épocas de crise, por exemplo. Então, quando você fala aí em questões de mudanças climáticas, em estiagens críticas, como a que aconteceu aqui em São Paulo e tudo mais, o que você percebe é o seguinte: cada vez que você precisa da intervenção do comitê, o comitê leva no mínimo 3, 6 meses para poder dar um retorno adequado. Então, um comitê muito bom faz isso, né? Eu diria que o PCJ, acredito que o Alto Tietê também consiga, mas em época de crise, 3 meses ou mais é um tempo inadequado para a tomada de decisões, para você criar densidade no processo. Então você acaba ficando que as decisões ficam só na mão, praticamente, do órgão gestor. Então, esse é um ponto que me parece importante. Primeiro, falar em crises, né, a hora que ele se instala, e isso aplica-se em outorgas, né, tanto faz eu falar em rio estadual, mas estar preparado para a situação de crise, né, em vez de gestão de crise, eu tenho que fazer gestão de riscos. Eu tenho que sair dessa parte de, entrei em crise, o que eu vou fazer? Agora é tudo emergência, etc. Não, eu tenho que gerir riscos. Estar preparado para que, se o risco acontecer, o que eu posso fazer. E nesse processo, tem sim a possibilidade de usar instrumentos econômicos, que é outra coisa.